Olá pessoal, estamos começando mais um Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos fazer uma salada de entrada, vamos fazer uma lasanha, que é a minha receita que eu faço para minha família, muito fácil de fazer, e vou finalizar com uma sobremesa com massa folhada, linda demais, uma delícia, que a gente tem a crocância. Vamos fazer um creme de baunilha que você pode utilizar em outras receitas, muito legal. E para começar tem aqui já o meu mise en place, que são todos os ingredientes porcionados para o que a receita pede. Você trabalhando dessa maneira é muito bacana porque você já deixa tudo organizado. Então as cascas da cebola vão fora, a casca do alho, né? A gente deixa tudo certinho. Assim você não esquece de um ingrediente, tem que cortar na hora, enquanto isso está queimando na panela, e a gente trabalha de uma maneira super fácil e super organizada. Tem aqui 3 cebolas médias bem picadas, 2 dentes de alho picado. Tem o frango aqui que eu cortei em cubinhos, todos do mesmo tamanho, para não ter diferentes tempos de cozimento, certo? Você pode utilizar a coxa e a sobrecoxa, que fica bem interessante, e também outras carnes. Nesse caso, o que vale é a técnica que eu vou ensinar para fazer um molho rápido, fácil, porque a filosofia do truque de cozinha é essa, né? Você passar no supermercado, encontrar o ingrediente, vir para casa e fazer com facilidade. Porém, com toda a técnica. Extrato de tomate, folhas de sálvia. Eu tenho aqui o tomate, tá? Que é o tomate pelate italiano, que vem na latinha. Pode ser a passata de tomate também, ou então o tomate natural, se você quiser fazer, tira a pele, a semente e usa o tomate natural, ok? Então, esses são os ingredientes e agora a gente vai começar então esse molho, porque eu preciso de tempo de cozimento. Eu quero que ele cozinhe devagar, no cantinho do fogão, né, para depois a gente fazer a nossa lasanha. Primeiro truque de cozinha do programa de hoje. Quando a gente vai fazer molhos, a gente tem que temperar a carne, porque a carne não vai absorver do molho o sal. Então é importantíssimo a gente fazer esse processo. Hoje, culinária básica, né? Porque tem muita gente que está me pedindo receitas mais fáceis e tal. Então a gente tem que pensar nas pessoas. Desde o maior poder aquisitivo até a pessoa mais humilde, a gente tem que fazer com que as pessoas entendam as receitas e consigam fazer e consigam comprar os ingredientes para executar as receitas. A gente tem essa preocupação aqui no Truques, é uma coisa que eu me preocupo muito, que vocês consigam fazer as receitas e que elas deem certo. Então vamos lá, sal, vamos misturar aqui. E se você não tem prática, tá? Você pega a panela que já está quente, pega um pedacinho da carne, certo? Coloca ali, dora e prova. Aí você conserta, né, o sal antes de ela ir para a panela, tá? Mas é importantíssima essa questão do tempero na carne nesse caso. Manteiga na panela, azeite de oliva e já acrescendo a carne aqui. A panela tem que estar bem quente, que eu quero dourar a carne. E acontece muitas vezes de você colocar a carne e a panela não está muito quente e aí surgir toda aquela umidade. Na verdade você vai estar cozinhando a carne. É diferente de dourar, de selar, né? Então a textura e o sabor ficam totalmente diferentes. Espere o utensílio estar bem quente, tá? Geralmente quando a gente faz picadinho ou estrogonofe acontece isso, quando a gente usa filé mignon ou alcatra, tá? De a gente colocar muita carne e surgir umidade. Você vai estar cozinhando, então em poucas porções, outro truque de cozinha, você vai fazendo e reservando poucas porções para selar a carne e a gente manter a umidade dentro dela para ela ficar macia e suculenta. Agora eu vou trabalhar esse frango até que ele fique bem dourado. Frango dourado, agora eu vou acrescentar pimenta do reino. Vou colocar também um raminho de sálvia, tá? Uma erva aromática que combina muito bem com o frango. Ela entra inteira, deixa o sabor e depois a gente retira. Vou acrescentar 2 dentes de alho picados. Reparem que ela está pegando no fundo, certo? Então vamos retirando esse fundo aqui. Tem uma crosta de sabor ali que é a riqueza, né? Agora com a umidade da cebola, que a gente vai colocar agora, 3 cebolas médias bem picadas. A cebola vai criar umidade e vai já deglaçando o fundo da panela, retirando esse sabor, essa crosta que o frango deixou. Legal quando você faz molhos assim é fazer uma boa quantidade. Você pode guardar na geladeira, né? Utilizar várias vezes em outras receitas. Você pode misturar com arroz, fazer um purê de batata, você pode fazer várias coisas com o molho. E também você pode porcionar em potinhos que você coloca a data, né, o nome da receita
e guarda no freezer e descongela facilmente, né, quando você precisar de uma receita mais urgente. Estou utilizando aqui o frango que eu cortei em cubinhos, mas você pode utilizar os pedaços de frango, né? Então, coxa sobre coxa, né? A galinha caipira inteira aqui dentro, então é a mesma técnica. Se você for fazer com carne, se você for fazer com cordeiro, o processo é o mesmo. Importante trabalhar bem essa cebola, tá? É importantíssimo. Quanto mais a gente trabalhar, melhor, porque ela desaparece no final da receita. Então ela precisa de cozimento. E um truque de cozinha importante é que quanto mais cebola a gente utiliza na receita, mais tempo a gente tem que trabalhar com ela, até que ela fique suada e dourada. As pessoas não têm muita paciência de fazer esse trabalho, mas ele é importantíssimo para não trazer acidez para a receita. A sálvia já está deixando o aroma dela aqui maravilhoso. Cebola dourada, vou acrescentar aqui extrato de tomate, era um purê de tomate bem concentrado, né? E aqui vem mais um truque de cozinha. A gente tem que dourar esse extrato no fundo da panela, certo? Faz toda a diferença. Tem aqui os tomates pelados italianos, tá? O tomate italiano ele é mais adocicado do que o nosso tomate. Às vezes a gente precisa corrigir a acidez do tomate com uma pitadinha de açúcar, tá? A gente vai provando, se está muito ácido, você acrescenta o açúcar. Nesse caso, esse tomate, ele tem um preço bacana no supermercado, tá? E você encontra naquelas latinhas. Ou também a passata, né? Que daí já é ele, né, passado num processador e já é um creme de tomates, tá? Eu gosto de utilizar o tomate assim, e se você não tem acesso a esse tomate, tranquilamente você pega um tomate bem maduro, corte, né, tira o excesso de semente e acrescente o tomate então no seu molho. Com o amassador de purê eu vou pressionar aqui os tomates para eles ficarem menores. Se você não gosta do tomate muito aparente no molho, você pode usar um mixer aqui ou no liquidificador também, mas dessa maneira fica sensacional, tá? Até porque esse molho vai cozinhar por muito tempo. Eu gosto de deixar cozinhando. Sempre a gente tem que ter um caldo, né? Porque a gente vai acrescentando caldo à receita, ela vai secando, a gente vai acrescentando e o caldo acrescenta sabor, né? Eu tenho um caldo de galinha pronto aí, a gente vai acrescentando sabor dessa maneira. Mas vale a água também, certo? Se você não tem um caldo. Olha só, fiz o trabalho com extrato de tomate, vou acrescentar o tomate aqui. Mais uma vez, vamos trabalhar o fundo, retirar todo o sabor que tá, aquela crosta de sabor que tá lá, né? A gente retira usando uma boa colher aqui. Reparem que o molho tá bem espesso, tem aqui um belo caldo de galinha, certo? É muito fácil de fazer e faz toda a diferença você fazer o seu caldo. Então, base, cebola, cenoura e salsão e pedaços de frango com osso, tá? O que a gente faz daí? Pega todos esses ingredientes, pica os legumes grosseiramente, tá? E os pedaços de frango inteiros. Bota numa panela, doura bem, coloca água fria e deixa cozinhar, certo? Por mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia em fogo baixo. Todo esse sabor vai passar para o caldo e você tem um caldo feito em casa, que é uma delícia. E aqui o molho está bem espesso, ó, certo? Então a umidade que eu preciso e o sabor que eu vou acrescentar tá aqui no caldo, que a gente vai acrescentando aos poucos, tá? Então, é um trabalho de cuidado, não precisa ficar em cima da panela, baixa o fogo, leva para o canto do fogão e a gente vai então deixando ele mais úmido, ele vai se cozinhando e quando ele espessar de novo, a gente acrescenta um pouco mais de caldo e a gente vai trabalhando dessa maneira. Agora, deixar cozinhar em fogo baixo e ir cuidando de vez em quando. Muito bem, a lasanha precisa de um bom molho branco, um bom bechamel. Vou passar para vocês, já fizemos aqui no Truques, mas é bem rapidinho. Olha só, manteiga, farinha na mesma proporção, 100 gramas de cada. Tem que respeitar isso. Esse é o truque de cozinha para você fazer um bom roux, que é a mistura de farinha e manteiga, certo? É um espessante, você pode utilizar em outras receitas. Se, por exemplo, o molho está muito aguado e tal, você acrescenta um pouquinho de roux, que é essa mistura de manteiga e farinha, ele vai engrossar, ele vai espessar, ok? Leite, bem simples, noz moscada, um pouquinho de pimenta do reino e vamos lá. Vou fazer numa frigideira, também pode ser feito na panela, tá? Como você achar melhor. A mesma quantidade de manteiga, vou deixar ela derreter um pouquinho.
E é muito importante a gente fazer esse trabalho. Dourar a farinha, senão ela fica com um gosto bem acentuado. Se você fizer o trabalho de dourar a farinha com a manteiga, fica perfeito. Batedor de arame, tá? Porque a gente vai bater isso e depois quando entrar o leite fica mais fácil então da gente trabalhar. Devagar eu vou incorporando a farinha à manteiga, olha só. Tá vendo? Vai ficando uma pastinha. Esse é o roux. É a base então do bechamel. E também um truque de cozinha quando você quiser, né, engrossar alguma receita. Vou temperar com uma pitadinha de sal, pimenta do reino, com sutileza para não roubar a cena, um pouquinho de noz moscada. A gente vai ralar aqui, ó, sem exagero. Aí você prova, depois se você quiser você acrescenta mais e é assim que você vai trabalhando para não errar. Tem aqui 1 litro de leite e eu vou acrescentar ele em 3 partes. Então 1/3 do leite vai agora e a gente já vai misturando, vai dissolver então a farinha e a manteiga e não vai empelotar. Se por acaso empelotar, é muito simples, você coloca tudo dentro do liquidificador e depois volta para a panela. O que não pode fazer é colocar todos os ingredientes no liquidificador crus, né? Porque senão vai ficar com aquele gosto de farinha e não é o que a gente quer. Reparem que ele já vai engrossando e quando ele começa a espessar de novo, a gente acrescenta mais uma parte de leite. Rapidamente a gente mistura e dessa maneira você nunca vai errar, pode ter certeza disso. Eu quis ensinar hoje essa questão de praticidade, de fazer um molho vermelho, que você pode trocar a carne que a gente utilizou, mas a base dele, toda a técnica, tá? E um bom molho branco, que aqui você pode fazer inúmeras receitas. Dessa base aqui, se eu acrescentar uma mostarda Dijon, né? Grelhar uma carne, largar um molho de mostarda por cima, você pode misturar os 2 molhos e ter um molho misto, tá? Então é muito versátil você ter essa base aqui para fazer as receitas. Se eu acrescentar queijos, né, diferentes, eu tenho 2 queijos, 3 queijos, 4 queijos, né? E a gente pode ter esse molho para servir numa massa, para servir com uma carne. Uma delícia verdadeira. Então tá aqui a técnica para você aprender e nunca mais esquecer. Olha só, espessou de novo, eu vou colocar o restante do leite, vai ficar bem líquido e a gente espera ele espessar. Enquanto isso ele vai cozinhando em fogo baixo e é isso que a gente quer, tá? Olha só, ficou bem líquido, mas não se preocupem que ele vai voltar a engrossar. Chegando na consistência, vou acrescentar parmesão ralado na hora aqui que eu ralei. É um opcional, se você não quiser, não coloque, tá? Mas vai vir aquele gostinho do parmesão. Pode ser também um queijo tipo grana, pode ser um bom pecorino. Vou finalizar com um pouquinho de manteiga. Chegou na consistência que eu queria, olha só. Fogo baixo, a gente tem uma bela base aqui para vocês fazerem diversas receitas. Vou desligar a chama. E agora o truque de cozinha para fazer a lasanha é deixar esse molho esfriar. E para esfriar eu preciso cobrir ele, certo? Com um plástico para ele não coagular, não criar aquela película por cima, tá? Então o plástico fica em contato aqui, ó. Muito bem, pessoal, eu vou para um rápido intervalo, é bem rapidinho e já voltamos com as receitas de hoje. Muito bem, estamos de volta e agora a gente segue com as receitas de hoje. Faça isso, a gente deixa esfriar, porque a lasanha ela precisa, para ter aquelas camadas, certo? Do bechamel frio. E depois tem um outro truque que eu vou ensinar para vocês. Agora eu vou fazer então a entrada, tá? Vou precisar de massa folhada, tenho massa folhada da Italiane aqui. Tanto essa embalagem que é super prática, também em rolo, você encontra nos melhores supermercados. Olha só, ela vem separada já por plástico, fica bem fácil da gente trabalhar. O que eu vou fazer é colocar uma em cima da outra, bem certinho aqui, ó, porque eu quero ela mais alta. Retiro o plástico de baixo, transfiro para a assadeira, vou marcar aqui, ó, fazer uma moldura e com o garfo eu vou
furar a parte do meio, porque eu não quero que ela infle demais nessa parte. Coloquei um ovo aqui no bowl e eu vou pincelar esse ovo para deixar ela bem douradinha. Massa folhada precisa de temperatura, então o forno está pré-aquecido já há 10 minutos na temperatura de 250 graus. Agora você dê uma olhadinha na salada especial, nessa entrada que eu vou fazer. Tenho aqui peito de frango, plástico na área de trabalho. O que eu vou fazer agora? Pegar galinhos de alecrim e colocar aqui, galinhos de alecrim por cima, sal, pimenta do reino, e vou fechar o plástico aqui por cima e pressionar para a folha de alecrim fixar no frango e eu abrir um pouquinho mais, tá? Então, viro do outro lado, aproveito, coloco pimenta e uma pitadinha de sal. Estou usando o alecrim aqui, mas você pode utilizar a sálvia, que vai muito bem como erva aromática, deixa o sabor na carne, fica bem interessante. Truque de cozinha, vou passar o azeite na carne e não vou colocar na frigideira para evitar o excesso de fumaça. Frigideira bem quente, a gente vai dourar dos dois lados esse peito de frango. Enquanto eu vou grelhando o frango, vamos fazer um molho para salada. Muito fácil, muito rápido. Posso utilizar maionese se você quiser substituir pelo iogurte natural que eu vou usar aqui, tá? Iogurte é mais leve, então menos calórico, tá? Então iogurte natural. Uma colher de sopa de mostarda. Estou usando aqui uma Dijon, mas você pode utilizar a mostarda que você tem em casa. Sal, pimenta do reino, azeite de oliva extra virgem. Quando você raspa o limão, é importante que você não raspe a parte branca do limão, tá? É só a casca, que a parte branca traz um sabor bem amargo. Então, as raspinhas de limão aqui, ó, só da casca, tanto do Haiti quanto do limão siciliano. Então, as raspas de limão, vou cortar o limão ao meio e vou acrescentar o suco de meio limão. Agora misturar bem, olha só, molho perfeito de iogurte. Molho pronto, vamos reservar. Reparem que surgiu umidade na parte de cima do frango, e isso vale para todos os grelhados. Quando surge umidade é hora de virar. Olha só, dourado perfeito. Quando surgir umidade de novo, ele está pronto para a gente finalizar. Finalização do frango, reparem que ficou a crosta de sabor aqui embaixo, olha isso aqui, ó. E essa crosta de sabor a gente não desperdiça de jeito nenhum. O que eu vou fazer? Um pouquinho de água, ou caldo, ou até vinho, a gente deglaça o fundo. Dente de alho em camisa, folhas de sálvia, pouquinho de manteiga. E tá aqui então um peito de frango grelhado que você pode servir com qualquer salada ou então com outras receitas. O alho, a sálvia, o alecrim vão deixar um sabor bem sutil. Agora levanta a frigideira e vou trazer de volta essa umidade aqui. Então as folhas de sálvia aqui, o alho. Cria um molho especialíssimo para a finalização do frango. Afinal, o frango é uma carne que resseca com facilidade, né? A gente tem que ter a umidade sem que ele fique cru. E essa técnica você pode utilizar em outras carnes. Faz toda a diferença. Toda carne ela precisa de um descanso de 2 a 3 minutos para voltar os líquidos a irrigar ela. Então agora eu retiro o frango, trago aqui para o prato, tá? Levo esse sabor todo desse caldo que a gente criou aqui com o fundo. Tenho aqui radicchio roxo, uma delícia, vai muito bem em saladas, então, só que tem um detalhe, a gente vai cortar ele aqui ao meio e grelhando, tá? O radicchio, ele tem um sabor todo especial. O que eu vou fazer aqui? Segurar aqui e vou cortar finamente. Olha só, que maravilha. Posso usar ele dessa maneira, mas eu vou intensificar o sabor dele. Frigideira com o sabor do frango, pitada de sal, sutil porque já tem o gosto do frango, tem que pensar nisso. Pimentinha do reino. Vamos passar ele em toda a frigideira para ele absorver esse sabor do frango aqui. Um pouquinho de aceto balsâmico. O açúcar do aceto vai trazer um toque agridoce aqui, bem interessante.
Prontíssimo, desligo a chama e ele entra no final da receita. Tem aqui a alface americana, que é super crocante, refrescante, uma delícia. Então a gente vai ter duas texturas, do radicchio roxo e da alface americana fresca, tá? O radicchio que a gente trabalhou na frigideira. Então eu enrolo a alface americana e finamente a gente vai cortando. O importante é cortar na hora, tá? No caso da alface americana, ela permite o corte. As outras alfaces, elas oxidam. Então você tem que rasgar. Transfiro pro bowl. Pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta e um pouquinho de azeite de oliva. Misturo aqui. Retirei a massa folhada do forno e a gente viu a qualidade de uma massa folhada quando ela folha dessa maneira. Olha só. Vou montar para uma pessoa, então eu vou cortar aqui ao meio. Massa folhada extremamente crocante, se quebrar de tanta crocância. Olha só, trazer aqui para o meio do prato. Trago o frango para minha área de trabalho. Olha só a umidade. Vamos para a montagem. Colocar o frango aqui por cima. A alface americana. O radicchio roxo para finalizar. O molho de iogurte. Azeite de oliva. Uma florzinha para finalização. E tá aqui uma salada, uma entrada com várias texturas. Uma bela salada, uma bela entrada, uma refeição completa. Agora então a gente vai fazer a lasanha. E essa lasanha eu tenho um carinho especial porque minhas filhas, a Natália e a Amanda, elas me pedem para fazer de vez em quando. Então tem um carinho envolvido nessa receita. Tá aqui o nosso molho pronto, certo? Aqui então o molho branco, o bechamel, que eu retiro o plástico e vocês reparem que não coagulou. Ele tá frio, é importante a gente trabalhar com ele frio. Uma boa mussarela ralada, um parmesão ralado e eu vou utilizar a massa de lasanha da Italiane. Massa fresca, é outro papo. Vocês vão ver o resultado quando vocês fizerem. A Italiane você encontra nos melhores supermercados, ok? E agora então a montagem. Vamos lá? Agora eu vou ensinar para vocês o passo a passo para a montagem da lasanha. Primeiro truque de cozinha, na assadeira colocar uma camada de molho. Logo em seguida vou colocar a massa. Acrescento o molho bechamel, mussarela, um pouquinho do molho para dar uma certa umidade nesse bechamel e assim a gente vai intercalando as camadas até chegar na finalização. É importante finalizar com o bechamel, acrescentar o molho, a mussarela e um bom parmesão. O forno tem que estar pré-aquecido a 200 graus para ela gratinar, ficar douradinha, uma delícia. Enquanto a lasanha está no forno, vamos para a sobremesa. Massa folhada com creme de baunilha, uma delícia. Vou finalizar com os morangos. Tem aqui uma fava de baunilha, difícil de achar, gente, mas se você achar, a fava ela passa um sabor especialíssimo para a receita, tá? Se não, você pode usar a essência também, tá? Com a ponta da faca eu retiro então essa parte do meio aqui, ó. Isso aqui tá todo o sabor da baunilha. Já vou colocar aqui na panela, tem 1 litro de leite. Vou colocar a fava junto. Vou ligar a panela e vou deixar o leite começar a aquecer. Tenho aqui 6 gemas, açúcar, eu tenho uma xícara aqui, então vou colocar metade dessa xícara no leite e a outra metade com as gemas. Amido de milho, meia xícara. E agora a gente vai misturar esses ingredientes. O importante aqui, o truque de cozinha, é misturar bem, deixar ele bem lisinho. Importante, com o leite morno, tá? Recém aquecendo, eu vou acrescentar esse creme e vou mexendo, porque eu não quero que a gema do ovo coagule, certo? Então, devagarinho e mexendo o leite sempre, a gente vai incorporando essa mistura. Agora é trabalhar com o fouet aqui e mexendo fogo baixo, certo? Até que ele crie a consistência que eu vou mostrar para vocês. Olha só, pessoal, chegou na consistência que eu queria, tá? Olha só, ele tá mais líquido agora que ele é quente, mas se você deixar esfriar, ele vai criar uma consistência bem bacana. Importante é colocar aquele plástico, como eu fiz com o bechamel, o molho branco que a gente fez no primeiro bloco, para não criar aquela película. Rápido, uma maneira rápida de se fazer um creme de confeiteiro, né? Que está dentro do sonho,
se utiliza em várias receitas, ok? Vou utilizar mais uma vez a massa folhada Italiani, vou cortar ao meio aqui, vou retirar o plástico e já coloco na assadeira. Por cima da massa, um pouco de açúcar. O açúcar vai caramelizar e vai deixá-la bem douradinha. Tem aqui moranguinhos que eu cortei em cubos, vou acrescentar um pouquinho de açúcar, bem pouquinho, só para tirar um pouquinho da acidez, tá? E aqui você pode utilizar diversas frutas, né? Mirtilo, framboesa, fazer com manga, fica bem interessante, com abacaxi. Aí você usa a sua criatividade. Olha a massa folhada, ela folhou como eu queria, certo? E agora a gente vai então montar. E uma coisa que eu vou fazer, certo? É utilizar o creme quente. Eu gosto de fazer essas coisas de brincadeira com temperaturas, tá? Vou montar uma camada de morango aqui por cima, o creme, mais uma camada de massa folhada, mais uma camada de morangos. O aroma de baunilha desse creme é incrível, gente. Olha só isso. A última camada de massa folhada. E agora eu vou inverter. Vou colocar o creme aqui e vou finalizar com os morangos. Morangos ao redor do prato. Açúcar de confeiteiro na peneirinha, com a mão a gente bate aqui e deixa ele cair por cima assim. Olha só. Massa folhada com creme de confeiteiro e morangos, uma delícia verdadeira, super fácil de fazer. Crocante, sabor da baunilha, o frescor do morango, que você pode usar outras frutas. Olha só, pessoal, que maravilha de lasanha. Douradinha, perfeita, um aroma maravilhoso. É uma receita para a família. Lá em casa faz o maior sucesso. Eu adoro lasanha, minhas filhas amam, minha esposa Adriana adora. Isso faz parte da tradição. Importante que a gente ensinou toda a técnica para fazer o molho. Você pode fazer de carne desfiada, você pode fazer só de frios, você pode utilizar só o molho branco, se você é vegetariano, e fazer com brócolis, com espinafre. É uma receita super versátil e todo mundo ama. Chegamos ao fim de mais um Truques de Cozinha. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pelo carinho de vocês e pela sua audiência. E vamos lembrar, né, que o programa Truques de Cozinha está no Facebook, também no Instagram e também no nosso canal no YouTube, que você entra, se inscreve e clica no sininho para receber as notificações. Eu fico por aqui e até sábado que vem. Um bom final de semana para vocês.